Olá, seja bem-vindo para mais uma edição do Opção Play, o nosso canal de entrevistas no YouTube. O meu nome é Bárbara Noleto, eu sou repórter do jornal Opção e hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, Beatriz Gonçalves, que é mestre em arquitetura e urbanismo. Eu queria te agradecer por tirar um tempo para conversar com a gente aqui hoje. Ai, que isso, não precisa agradecer não. Eu queria começar conversando sobre você. Meu nome é Beatriz Vicente Gonçalves, eu sou arquiteta aqui pela UFG, fiz mestrado também aqui pela UFG. E o meu mestrado, ele tá dentro do tema de urbanismo e eu falo sobre a perspectiva feminina sobre o centro de Goiânia, sobre a cidade, sobre como esse espaço se relaciona com os corpos femininos que habitam. E quando a gente fala de observar a percepção feminina e a percepção masculina, por que que é importante fazer essa diferenciação na sua opinião, no seu ponto de vista já, na verdade, muito bem embasados? Então, quando a gente fala sobre a diferenciação entre a perspectiva feminina e a perspectiva masculina, é porque a história em si já faz essa distinção, né? A cidade, e eu falo historicamente, ela foi construída por homens e para homens. É por isso que nesse trabalho eu busco trazer esse outro lado, esse outro corpo, que muitas vezes não foi levado em consideração na hora da produção de teorias e do projeto em si da cidade. O que, de uma forma ou outra, acarreta um impacto nesse corpo, né? Então é isso, assim, a distinção ela ocorre desde da produção da cidade. E nesse trabalho eu tento trazer e tornar isso à vista de todos. E existe algum exemplo que você poderia trazer para explicitar isso para gente? Tem alguns exemplos, assim. Hoje, por exemplo, a gente vê que as ruas, elas foram feitas para carros. A gente não tem acesso tão bom a pedestres e o impacto que a gente tem, né, dentro do espectro feminino e masculino é que hoje, como sociedade, a gente sabe que existe uma feminilização da pobreza. Ou seja, os homens que detêm maior poder aquisitivo e também são as mulheres que acabam por fazer tarefas domésticas relacionadas ao cuidado. São as mulheres que levam as crianças para a escola, são as mulheres que levam os idosos ao médico. Todos esses cuidados são feitos principalmente pelas mulheres. E essa falta de acesso, essa falta de acessibilidade à cidade, e não só em relacionado a carros, mas também à estrutura de ônibus, à estrutura de locomoção de outros meios, acarreta há um impacto muito grande nesses caminhos, nesses passeios que as mulheres têm que fazer todos os dias na cidade. Quando a gente fala sobre pensar no centro, hoje é uma discussão que está muito em alta, tem toda a questão de reviver o centro. Como que você viu isso no seu estudo? Teve algo nesse sentido ali, dessa necessidade? Sim, então essa discussão ela existe, assim, eu acho que desde que o centro é centro, né, no sentido de que, existem projetos nessa tentativa de reviver o centro há muitos anos, há décadas, inclusive. Eh E isso, sim, é muito importante no meu trabalho, a partir do momento que a gente fala sobre como a vivacidade, sobre como a cidade estar viva, como a cidade estar presente dentro da cidade, as pessoas estarem ali, é importante para a segurança. Não só das mulheres, obviamente, mas isso é importante no sentido de que se tem pessoas na rua, isso tende a coibir um pouco da violência que acontece dentro das ruas. E hoje o que a gente vê no centro de Goiânia é que de dia, sim, existe uma locomoção muito grande de pessoas, mas de noite alguns pontos ficam muito isolados. E isso é ligado diretamente a uma falta de segurança. As mulheres evitam passar por algumas regiões por conta disso. E, logicamente, não só as mulheres, mas as mulheres têm um medo muito além da violência, do roubo, né? Que é a de violência sexual, a de violência, enfim, uma outra violência que é muito mais simbólica dentro da cidade. Existe algum ponto ao longo da pesquisa que surpreendeu a sua expectativa? Sim, com certeza. Eu acho que, assim, dentro de uma bolha de pesquisa, de academia, né, que acaba que a gente se coloca, né, dentro da universidade,
eu tenho uma perspectiva muito fechada sobre como eu esperava que essas mulheres fossem me trazer a pesquisa. E foi muito interessante de ver que algumas delas não têm nenhum tipo de receio em relação à cidade, sabe? E ao mesmo tempo que assim, eu falava com algumas pessoas que falavam assim, nossa, eu não consigo passar em certos lugares porque é muito difícil pra mim. Tinha outra que convivia diariamente com uma violência, mas que ela não enxergava. E que pra ela o centro era o melhor lugar do mundo no sentido de segurança também. E ao mesmo tempo, assim, eu falo nesse caso sobre uma das mulheres que eu entrevistei, que ela tem um bar, né? E ela convive diariamente com pessoas em situação de rua, com pessoas que chegam lá muito entorpecidas e acabam fazendo besteira ali dentro da rua. E ela, só que como ela já tá ali há muito tempo, ela convive com essas pessoas, ela sabe lidar com isso. Então ela não vê como uma periculosidade, sabe? O que a gente veria dentro de um espectro de um transeunte ali na rua. Então acho que isso foi interessante de ver como eu estava dentro de uma bolha e como as outras pessoas também estão, sabe? Dentro de uma realidade que às vezes é diferente você tocar e você ter acesso mesmo. E por que você acha que são importantes essas pesquisas que trabalham o nosso cotidiano no geral? Hoje existem algumas escolas de urbanismo que falam muito sobre o cotidiano, sobre como é importante a gente trazer o projeto do micro para o macro. E eu acho que é dentro dessa perspectiva que o meu trabalho entra, assim, de realmente fazer essas análises micro. Por muito tempo, e enfim, ainda existem muitos projetos que são feitos dessa forma, a gente analisa o todo sem necessariamente ver o que acontece no cotidiano dos indivíduos. E para a gente pensar um urbanismo feminista, um urbanismo mais acessível para todo mundo, é necessário de falar sobre esses cotidianos. E é um trabalho muito extenso, mas eu acho que é muito importante para saber de fato como projetar para essas pessoas, sabe? É isso. Você comentou comigo anteriormente, antes da gente ligar aqui a câmera, que você fez o seu mestrado justamente por ter uma vontade de seguir para o universo acadêmico. Sim. Eu queria conversar um pouco com você sobre isso. Em primeiro lugar, para a gente tirar a dúvida de quem quer passar pelo que você já passou, que no caso um mestrado. Esse é o primeiro passo para quem realmente já tem uma graduação e quer ir para esse âmbito da docência, da sala de aula. Então, como foi para você escolher esse tema e fazer essa pesquisa? Então, esse é um tema que eu acho que ele perpassa a minha vida desde sempre, né, como mulher. E o meu TCC, no meu trabalho de conclusão de curso, já foi sobre um tema um pouco parecido, assim. Eu acho que nesse trabalho eu aprofundei muito mais e fui num âmbito muito mais subjetivo. Mas eu acho que sempre foi um tema que foi muito importante e latente para mim. Eu acho que não só para mim, mas para a sociedade como um todo. Eu vejo dessa forma. E como um tema que me tocou, eu achei muito necessário aprofundar isso num mestrado. E eu acho que é isso, assim, eu vejo como importante a gente estudar o que nos toca. Não só fisicamente, mas também no que toca o âmago, assim. Não necessariamente tem que ser algo que você convive ou alguma coisa que você tem acesso direto, mas falar sobre aquilo que te atinge de uma forma ou outra. Eu me lembro na época do meu TCC, da minha conclusão de curso, que o professor orientador disse mesmo, no sentido de que se você escolhe um tema que não tem uma relevância para você, que não tem uma conexão com você, por ser algo muito pesada a pesquisa, você se cansa, você se frustra mais rápido e às vezes você pode até não chegar nessa linha final, né? Sim. Então, realmente é uma dica muito importante. Você está levando ela em consideração para pensar o seu tema de doutorado já? Sim, assim, ao mesmo tempo que eu penso muito nisso, né? Eu acho que realmente é muito importante. Eu também não queria exaurir tanto o tema que eu trabalho hoje. Então, como eu tinha te falado, né? Eu quero muito fazer um doutorado, mas eu realmente quero achar uma tese que me inspire, assim como o meu mestrado me inspirou muito.
Então, eu ainda estou nessa busca aí sobre o que me toca para continuar a minha carreira acadêmica, né. Como pesquisadora, o que que você acha que mais te orgulha agora com esse trabalho pronto? O mestrado, ele é um processo difícil. É muito bom chegar no final, né, de ter um produto que você se orgulha, mas eu acho que principalmente o lugar que ele me mudou, assim. Eu acho que é muito importante ver a evolução, sabe. Porque apesar de eu ter trabalhado com isso no TCC, o mestrado, ele é uma pesquisa muito mais profunda, então eu sinto que eu mudei muito como pessoa. Em relação e o que o mestrado me trouxe foi muito isso, assim, de conhecer pessoas novas, de conhecer novas realidades, de poder trocar também, sabe, que eu também acho que é muito importante. Acaba que a pesquisa de campo, ela tem uma relação de troca mesmo. Elas me entregaram muito, as mulheres que eu entrevistei, e eu acho também que eu trouxe alguma coisa para elas, mesmo que seja só o fato delas estarem ali pensando sobre o que elas estão de fato falando para mim na entrevista. Então acho que foi isso, essa troca foi muito rica para mim. E agora, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado, uma dica, ou até mesmo algo para a gente pensar juntas, mas focado para as mulheres goianas. Então, eu acho importante falar que o meu trabalho é e ele não acaba em si. Eu acho que é uma coisa que eu deixei muito claro no meu trabalho, e as coisas só mudam de fato quando todo mundo faz um pouquinho, sabe. E o meu trabalho é uma migalha frente ao que a gente pode fazer como sociedade, como corpo acadêmico também. Então eu acho que é importante a gente continuar sempre, assim. E dentro das pequenas coisas cotidianas que eu percebi, o que eu pude eh, analisar das mulheres que eu entrevistei, são pequenas lutas cotidianas que eu acho que a gente já faz instintivamente todos os dias, sabe. Então, a minha dica basicamente é continuar, sabe, a gente seguir e vamos juntas.